Direto ao ponto, entrevistas aqui na Cativa FM. Você viu que eu tô bom para decifrar espécies de animais aqui, né? Eu confundi o gambá com a raposa. Mas vamos lá. Meu amigo Italis retornando aqui ao programa para que a gente possa mais uma vez abordar, sempre abordando um tema bastante especial, bastante interessante. E hoje nós vamos tratar como tomar decisões difíceis. Como tomar decisões difíceis. E no dia a dia, certamente você tem que tomar decisões. E muitas delas não é fácil de serem tomadas. Italis, um abraço. Primeiro, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. O que faz uma decisão ser mais difícil do que outra, Italis? Boa tarde. Boa tarde, Gamarra. Boa tarde a todos que já estão nos acompanhando aí. Muito bem, Gamarra. O que define uma decisão difícil ou não, muitas vezes varia de pessoa para pessoa. Mas eu quero trabalhar aqui uma decisão difícil, aquela decisão que vai envolver outras pessoas, que vai fazer com que o sistema em que a pessoa está inserida acabe modificando. Por quê? Uma coisa é você pensar assim: o que eu vou comer hoje? Será se eu saio para dar uma corrida ou fico em casa assistindo Netflix? Não estou falando de decisões corriqueiras. Eu estou falando de decisões importantes. Aquele tipo de decisão assim: será se eu termino meu relacionamento ou eu continuo? Será se eu mudo de cidade ou eu permaneço aqui? Será se eu peço demissão desse emprego que eu estou ou eu me mantenho nele por mais algum tempo? Decisões complexas o suficiente para fazer você perder o seu sono muitas vezes. Entende? Então, assim, o que vai mudar? Tem gente que fala assim: não tô nem aí, eu vou mudar mesmo e quem quiser ir junto, vá comigo. Para essa pessoa, talvez essa decisão não seja difícil, mas outra decisão será. Então, né, Cristiane? Varia muito de pessoa para pessoa. Utilize a estratégia, a ideia que eu vou apresentar para vocês aqui. E, aliás, eu estou trazendo esse tema para nossa entrevista hoje, Gamarra, porque foi um tema que eu sugeri, que eu trabalhei nos meus stories aqui no meu Instagram, @italisfranca. Quem quiser seguir, segue lá. Boa tarde, Elke, tudo bem? E aí eu pedi, né? Será se vocês querem os stories ou querem uma live? Várias pessoas colocaram stories e várias pessoas colocaram live, só que os stories ganhou e eu mandei os stories lá. Mas como teve várias pessoas que quiseram que eu fizesse a live para trabalhar um pouco melhor a ideia, eu trouxe para cá hoje para que a gente possa conversar. Então, as dúvidas que vocês tiverem, pode mandar aqui no chat da live no Instagram, pode mandar no WhatsApp da rádio aqui, que a gente vai conversando. Já tem um card com uma pergunta no meu Instagram que eu deixei lá, que pode deixar lá também, que tem algumas perguntas que eu já vou responder. Mas a princípio, o que vai definir uma questão difícil aqui é de pessoa para pessoa, mas vamos dizer daquela decisão que vai influenciar outras pessoas, que vai mudar a sua vida. E antes de você fazer essa pergunta aí, Gamarra, a Mari mandou aqui para mim: oi, Italis, eu fiz a minha decisão com a sua ajuda e estou muito feliz com isso. Um grande abraço. Muito bem, Mari. Parabéns. Parabéns por você ter tomado essa decisão e espero que você colha bons frutos disso. Que legal. São 12h55 aqui no programa, como como tomar decisões difíceis. E aí, a próxima pergunta que você vai responder, e aí entrando já bem profundamente no tema, é como fazer para tomar a melhor decisão. E essa aí é a pergunta-chave, né, Italis? Essa é a pergunta-chave. Porque assim, Gamarra, imagina, vamos colocar a situação hipotética aqui, por exemplo, de um término de relacionamento, tá? Que é mais comum a gente viver essa situação aí do que, por exemplo, ter que mudar de cidade para mudar de emprego, como foi o caso de algumas pessoas aqui, sem mencionar especificamente o nome, mas a questão de relacionamento ela é muito mais comum no dia a dia, então eu vou utilizar ela como exemplo. Existem dois aspectos principais que envolvem a tomada de decisão: o aspecto racional e o aspecto emocional. No final das contas, se eu fosse trabalhar melhor isso aqui, com mais tempo, todo mundo ia entender que na verdade é somente emocional. Mas, de maneira bem
bem mais tranquila para a gente trabalhar, considerem isso. Existe o aspecto racional e o aspecto emocional. Então, para que você tenha a chance de tomar a melhor decisão, você tem que incluir os dois aspectos. Geralmente, nós pensamos muito que é só racional e no final das contas nós tomamos a decisão apenas no emocional. E você vai saber que eu estou falando a verdade, porque assim, eu sei que o melhor a fazer é isso, mas quando chega na hora eu não consigo fazer, certo? Ou seja, você está me dizendo que racionalmente você deveria fazer uma coisa, mas na hora, emocionalmente, você toma uma outra decisão. Por isso que você tem que, na hora de pensar sobre o que você vai decidir, você tem que levar em consideração os dois fatores, racional e emocional. E como é que você vai fazer isso? Começando pelo racional. Liste as suas opções de decisão. Nesse exemplo que eu elegi aqui, por exemplo, do relacionamento. Quais são as suas opções? Continuar ou terminar, certo? 2. Beleza. Agora, você vai, para cada uma das suas opções, fazer uma coluna e colocar para ela todos os prós e todos os contras, todos os benefícios que você tem e todos os prejuízos que você tem, ou terá, ou poderá ter, em cada uma das opções. Mas você faça isso listando prós e contras realistas, tá? Não criando coisas que são muito difíceis de acontecer. Então, prós e contras. Depois que você faz isso para as opções que você tem, nesse caso, para as duas opções, quais são os prós de eu continuar no relacionamento? Quais são os contras de eu continuar no relacionamento? Quais são os prós de eu terminar esse relacionamento e os contras de eu terminar esse relacionamento? Depois que você faz isso, você olha para aqueles contras que você colocou, quais são os prejuízos, aquelas coisas ruins que vai acontecer caso você tome aquela decisão. E você vai escrever para esses contras o que é que você precisa fazer para corrigir aquilo. Porque convenhamos que você não quer que aquilo continue acontecendo, certo? Então, por exemplo, se eu continuar no relacionamento, eu vou continuar apanhando. Vamos dizer que a pessoa está no relacionamento abusivo. Eu vou continuar apanhando. O que eu preciso fazer para corrigir isso? Entende? E coloque coisas que é de sua responsabilidade, de sua competência. O que você vai poder fazer? Você vai poder denunciar, você vai poder conversar com alguém para te defender, você vai poder se separar, entende? Então você vai listar as opções, o que você precisa fazer para corrigir aquele comportamento contra que você listou. Muito bem, depois que você fez isso, você está olhando para a etapa racional do processo. O próximo passo é emocional, certo? Cristiane, eu nunca consigo tomar decisões com o lado racional. Na verdade, nós usamos os dois, mas no final das contas ele é muito emocional, por isso que a gente tem que trabalhar muito bem as emoções e nessa próxima etapa aqui, que é a parte emocional, você vai entender o porquê que a parte emocional é tão importante. Então vamos lá, já definimos a parte racional, certo? Listar as opções, prós e contras para cada um e depois pegar e listar o que eu preciso fazer para corrigir cada um dos contras que eu listei. Parte emocional. A parte emocional vai funcionar da seguinte maneira. Você olha para a opção número 1 e você vai se imaginar tomando aquela decisão e assumindo todas as consequências que você listou ali. Você recebendo todos os prós que aquela opção tem, todos os contras que aquela opção tem, e você tendo que fazer tudo aquilo que você listou que você tem que fazer para corrigir aquele contra. E você observa como é que você se sente com isso. E você faz a mesma coisa para outra opção. Como seria eu terminar o relacionamento? Quais são os benefícios que eu tenho? Quais são os prejuízos que eu posso ter? O que eu vou ter que fazer para corrigir isso? Por exemplo, eu vou terminar o relacionamento no trabalho. Um prejuízo é que eu não vou ter como me manter. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que começar a trabalhar. Eu vou ter que diminuir o tempo que eu passo com tal pessoa, etc. Então você tem que se imaginar passando por aquela situação, executando aquelas ações e observar nisso como é que você está se sentindo. Escreva como é que você está se sentindo ao imaginar aquela situação. Essa
essa imaginação vai te proporcionar um conhecimento sobre si mesmo muito grande, que vai dizer se você está ou não no caminho correto, tomando aquela decisão. Depois que você faz isso, é a hora de você analisar as opções que você tem, certo? Então você já listou o racional, já listou o emocional, com as emoções que surgiram enquanto você imaginava cada uma das opções. E agora, como é que você vai fazer para poder tomar essa decisão? Você olha para tudo aquilo que você anotou. E pessoal, vamos lá. Se vocês têm preguiça de fazer isso que eu estou falando aqui, paciência. Continue levando a vida, fazendo as coisas do jeito que você está fazendo. E depois, saiba que qualquer resultado é responsabilidade sua, sempre, tá? Então, eu estou falando de uma decisão complexa, uma decisão difícil, que vale a pena você sentar a bunda na cadeira, pegar uma folha e uma caneta e fazer isso. Entende? Porque aí você vai conseguir visualizar as opções, você vai conseguir organizar o seu pensamento, não vai ficar aquela sensação de você estar perdido sem saber o que você vai fazer, certo? Então depois que você faz isso, você olha para as opções e só de você olhar para a lista racional, você já tem um excelente direcionamento. Por quê? Aquela opção que tiver muito mais benefício do que prejuízo é a que deve ser tomada a decisão, teoricamente. Beleza? Então você olha para as duas opções. Qual é aquela que tem muito mais benefício e aquela que tem bem menos prejuízo? Ok? E você vai fazer essa decisão. Acontece que existem alguns prejuízos ou benefícios que eles se tornam prioritariamente mais ou menos importantes dependendo do impacto que aquilo pode causar. Então, assim, você tem que analisar essa lista. Outra coisa que você vai observar. Se você sente um desconforto ao olhar para aquela opção que tem muito mais benefício, você tem que se perguntar se o desconforto que você sente não é apenas o medo de sair do lugar de onde você está, de assumir as responsabilidades daquela decisão que você vai tomar. Tem que observar isso, porque se for só o medo, na verdade, ele existe para nos proteger, certo? É uma função mental para nos proteger. Se você observar que é só o medo, que é só assim, putz, eu vou ter que fazer isso, mas eu só não tenho coragem ainda de fazer. Eu sei que é difícil fazer o que eu vou falar agora, mas muitas vezes você vai ter que tomar a decisão sem coragem mesmo. Vai ter que fazer com medo mesmo. Vai ter que fazer com medo. Porque você consegue visualizar racionalmente que as opções são muito melhores tomando aquela decisão. Então você vai ter que ignorar racionalmente a sua emoção e ir contra tudo aquilo que você sente que é certo. Por mais difícil que isso possa parecer. E a terceira coisa que você deve observar é, se você se sentir muito confortável em escolher aquela opção que te traz muito mais prejuízo, aí você tem que verificar o que é que tem dentro de você que faz com que você faça escolhas ruins para a sua vida. Porque imagina só, Gamarra, nessa opção que eu estou dando aqui, a pessoa ela olha para a opção de permanecer num relacionamento onde ela é abusada, agredida, desvalorizada, e aí ela olha para o lado dos prós desse relacionamento e ela não consegue listar quase nada, entendeu? Vamos lá, listou que eu estou num relacionamento em que o meu filho tem um pai ou uma mãe, né? Não sei quem é que está passando pela situação. Então, assim, ela olha para aquilo e se sente mais confortável, mesmo assim, escolhendo aquela decisão. O que está acontecendo nesse momento? Internamente, lá dentro dessa pessoa, existe uma programação, existe um aprendizado de que ela merece passar por aquela situação. De que está tudo bem ela passar por aquela situação e que talvez viver uma vida mais feliz, mais leve, mais tranquila, não seja para ela. Nesse caso, é indicado você procurar um auxílio para que você corrija esse aprendizado aí dentro. Porque pode ser que esse aprendizado não te deixe colocar em prática o que a sua razão está dizendo para você que você deve fazer. E é por isso que, voltando agora ali no que a Cristiane falou, eu tenho dificuldade de tomar decisões racionais. Todo mundo é assim. Na hora, se você não tiver o mínimo de alinhamento para aquela decisão, você vai acabar fazendo o que emocionalmente você está programado para fazer. E se você tiver sorte, a sua programação vai condizer com aquilo que você
percebe racionalmente que é o melhor. Porque dessas opções aqui que você fez lá a lista racional e emocional, você vai com certeza escolher aquela onde você se sente bem e que tem mais benefícios, certo? Se houver essa possibilidade, se bater, com certeza essa é a decisão que você vai ter que tomar. Agora, se você perceber que você tem muito mais tranquilidade em escolher aquilo que está te trazendo muito mais prejuízo, aí você tem que corrigir algo complicado dentro de você, que é um aprendizado que está te levando para essas escolhas ruins. E aproveitando aqui, vamos lá. Tem perguntas aí? Tem 2 perguntas aqui. Eu perguntei sobre qual é a maior dificuldade que as pessoas têm no momento de tomar uma decisão. Uma das perguntas, dos comentários que deixaram aqui foi o medo de ser a escolha errada, certo? Então vamos lá, beleza, eu coloquei as opções na mesa, coloquei as cartas na mesa, fiz tudo isso, mas eu tenho medo de ser a decisão errada, entende? Esse medo, ele é comum, e eu tenho certeza que esse medo só vai existir para a decisão diferente daquela que eu já estou tomando. Por exemplo, eu estou num relacionamento e eu sofro agressão nesse relacionamento. Eu tenho medo de que a decisão de sair dele seja a decisão errada. Eu não vou ter medo de que a decisão de permanecer nele seja a decisão errada. Geralmente é isso que vai acontecer. Claro, a gente fica apreensivo, fala, putz, mas lá na frente pode ser que eu erre. Muitas vezes as pessoas nem se dão conta. Mas foi como eu comentei sobre o medo. Se é apenas o medo, se você fez isso, você verificou que você vai ter muito benefício, que os prejuízos ou os contras dessa nova decisão, você já listou o que você precisa fazer e você está disposta a fazer, você tem que estar disposta a fazer, porque você vai ter que fazer. Se é só o medo que te impede de tomar essa decisão, você vai ter que ir com medo mesmo, ou você vai ter que fazer algum tratamento para resolver esse medo, para você ganhar mais autonomia, para você ter a sensação de que você é capaz, para você realmente acreditar na sua capacidade de que você vai conseguir continuar, tomar uma decisão diferente. Você vai ser capaz de levar aquilo à frente. Então, esse medo de ser a escolha errada, ele é na verdade uma tentativa sua de se manter no mesmo lugar. Agora, o que você vai fazer? Será que vale a pena, aliás? Pensando assim, imagina, qual é a pior coisa que pode acontecer se você mudar a decisão? Se você tomar uma decisão diferente da que você está tomando hoje? Será que ela ainda não é menor do que o prejuízo que você está tendo? Sabe, porque às vezes a gente esquece, mas por que será que eu quis tomar uma decisão diferente? É porque eu estou sofrendo. Será que esse sofrimento ele não vai ser menor? Agora, uma outra coisa que é importante ressaltar aqui, Gamarra, até para que a gente possa entrar para o final da entrevista. Entre o lugar onde você está hoje e o lugar para onde você quer ir, existe um espaço. Existe um vácuo que você vai ter que suportar para conseguir chegar lá. E essa é uma ideia que eu já trouxe aqui, que eu vou repetir, que ela não é minha, que ela é trabalhada pelo psicólogo Sandro Klinger, que é suportar o vácuo da decisão, onde o seu eu antigo já não serve mais, o lugar onde você está não está legal e o lugar para onde você quer ir ainda não está pronto. Você tem um caminho a chegar até lá, você tem que ser capaz de aguentar esse percurso, essa distância, beleza? E outra, se ninguém me agredir, a decisão em si, acho fácil. Ah, sim, claro. Com certeza, né? Mas aqui, infelizmente, existem algumas decisões, por envolverem outras pessoas, essas pessoas, elas não vão aceitar muito fáceis, principalmente se elas vão perder alguma coisa com isso. Então, assim, não é simplesmente, não entendam que você tem que simplesmente ir lá jogar, meter o pé no balde, entendeu? E sair chutando tudo, quebrando tudo e dane-se quem tiver pela frente. Apesar, se vocês quiserem fazer isso, a vida de vocês também, eu não tenho responsabilidade de nada com isso. Mas eu não estou falando para você ser negligente. Mas se vai envolver outras pessoas, por exemplo, nessa questão de término de relacionamento, você tem que se resguardar, dependendo de como é a outra pessoa. Às vezes é só um medo seu mesmo, de como que você vai conseguir lidar quando terminar. Mas às vezes você sofre ameaça.
E nesse sentido, Gisele, realmente é importante a pessoa se resguardar e tomar outras precauções, muitas vezes ter que pedir apoio de outras pessoas para que você consiga tomar a decisão que você quer. Às vezes você até já tomou, você já sabe o que é aquilo e você só precisa agora de um apoio externo, de amigos, de autoridades, para você conseguir tomar aquela decisão. Mas isso aí você já vai ter listado lá nos contras, beleza? E vamos lá, oi aqui para Rosa e para Mari. Uma das coisas que eu aprendi é que, em primeiro lugar, eu tenho que pensar em mim e na minha felicidade, antes de pensar nos outros, independente de ter filhos, marido. Isso aí fez muita diferença. Muito bem. Que bom que você conseguiu entender a essência disso, que não significa você simplesmente se desfazer de outras pessoas, mas que você se coloca em primeiro lugar, que você cuida de si mesmo, e por você cuidar de si mesmo, você também consegue cuidar de outras pessoas que valorizam você. E Rosa, muito obrigado. A Rosa colocou, sou sua fã. Muito obrigado. Obrigado por acompanhar. É isso aí, Gamarra. Vamos lá, porque senão a nossa entrevista hoje... Muito bem, são 13 horas e 12 minutos. Como tomar decisões difíceis foi o tema abordado pelo Ítales. Essa entrevista, ela fica aqui no meu Instagram por 24 horas. Então, de hoje a contar de agora até amanhã, às 13 horas da tarde, vai ficar aqui gravada no meu Instagram. Eu costumo, de vez em quando, pegar partes da entrevista e colocar no meu feed lá também, para o pessoal ter a possibilidade de ver mais vezes, mas de vez em quando eu faço, de vez em quando eu não faço, então aproveita, volta lá se você quiser rever, se você quiser compartilhar com alguém. E isso é interessante porque quando a pessoa entra lá, Gamar, tem no Instagram, né, para quem conhece, tem uma setinha para cima que você pode clicar nela e selecionar pessoas que você acha interessante. Pô, dá uma olhada aí, talvez seja interessante para você, então faça isso. Compartilhe com pessoas que você gosta, que seja interessante ela ter esse conhecimento. E se vocês tiverem alguma outra dúvida, pode mandar no direct lá, que aí eu vou respondendo para vocês, porque o nosso tempo aqui ele acaba sendo bem restrito e realmente é mais informativo do que um bate-papo. Então a gente responde as perguntas aqui, mas tem menos tempo. Lá a gente tem bastante tempo. Ítales, um abraço grande e até a nossa próxima entrevista. Muito obrigado, Gamarra. Obrigado a todos aí que nos acompanham sempre. Um forte abraço, uma excelente semana para vocês aí. Até breve. 13 horas e 13 minutos, 1h13, Supermercados Pires.